Família, projeto de Deus. Qual é o título da série? Família, projeto de Deus. Mais uma vez, irmãos. Família, projeto de Deus. E hoje, especificamente, nós vamos tratar sobre um tema muito importante. O tema é pais e filhos. E eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo as Escrituras, lá em 1 Samuel, no capítulo 4. 1 Samuel, no capítulo 4. Versículo 19 até o 22, mas eu quero ler um pouquinho antes. Vou começar lendo aqui do versículo 16, a parte B do versículo 16. Olha só essa história, que interessante. Eli perguntou: "O que aconteceu, meu filho?" E o mensageiro respondeu: "Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada." Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: "Não se desespere, você teve um menino." Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: "A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido." E ainda acrescentou: "A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada." Até aqui nossa leitura. Que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Bom, queridos, talvez essa mensagem você não vai dar muito glória a Deus e aleluia. Talvez você não se empolgue tanto. Porque a história que nós vamos meditar aqui é uma história triste. É uma história de um final ruim, triste. É uma história trágica. Essa é uma das histórias mais tristes do Velho Testamento. Mais trágicas do Velho Testamento. Por quê? Porque a Arca da Aliança, que Deus mesmo mandara a Israel construir, continha as tábuas da lei dadas a Moisés e era símbolo da presença de Deus. E então, meus irmãos, quando Israel olhava para aquela arca, tinha consciência clara de que Deus estava com eles. Ora, meus irmãos, que tragédia quando os filisteus em guerra com Israel levam a arca embora. Que tragédia. Que triste isso. Talvez, sabedores da importância daquela arca, daquele objeto, os filisteus então a roubam. E naquela época, Eli era o sacerdote de Israel. Ele tinha 40 anos de ministério a serviço de Deus. E ninguém mais do que ele, melhor do que ele, sabia da importância daquela arca. Por isso que quando ele recebe a notícia, como nós vimos no texto aqui, ele recebe a notícia de que a arca foi tomada pelos inimigos, e que os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que o ajudavam no exercício sacerdotal, morreram na batalha contra os filisteus, meus irmãos. A Bíblia diz que ele tem um mal súbito. E aí, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Ele já era velho. E como diz aqui o texto, era velho e pesado. Ele morreu.
O sacerdote de Israel, meus irmãos, tinha morrido. E aí o texto conta, nós lemos aqui, que quando a sua nora grávida, a mulher de Finéias, ela sabe da morte do sogro, do marido e do cunhado, então ela entra prematuramente em trabalho de parto e ela dá luz ao seu filho. E aí o que acontece? Ela só tem o tempo mesmo de colocar o nome no menino e também morre. E o nome escolhido foi Icabode, que significa a glória de Deus se foi de Israel. Qual é o significado, irmãos? A glória de Deus se foi de Israel. Era uma palavra profética. Uma vez que Israel insistia em desobedecer a Deus. E sempre que Israel agia assim, Deus deixava de protegê-los e o inimigo vinha contra eles. E Deus permitia. Deus permitia para ensinar uma lição a Israel. Veja, quando a gente olha para essa história, o cenário é triste demais, gente. O cenário de dor. Um cenário aqui de tragédia, de caos na vida espiritual do povo de Israel. Não sei se vocês perceberam, meus irmãos, mas foi muita desgraça num dia só. Olha quanta gente morreu. Num dia só. Que triste isso. Agora, queridos irmãos, esse texto aqui nos ensina algo sobre a relação pais e filhos. Veja que a família de Eli havia colaborado muito para que Israel chegasse nesse ponto. E eu queria ver com vocês aqui alguns motivos, algumas razões. Se você quiser anotar, faça isso. É importante para você. Anote mesmo, num papel, no celular, onde for. Anote, você que está na sua casa, faça isso. No seu computador, no celular, enfim. Anote, porque Deus quer falar conosco. E como eu aprendi certa vez, a melhor memória está na ponta de um lápis. Quando a gente escreve, né, é tão importante para a gente não esquecer. E depois, passando o tempo, nós olharmos as nossas anotações e vermos aquilo que Deus falou no nosso coração. Então, quais são os motivos? Vamos lá, vejamos algumas razões. Primeira razão, Ofni e Finéias não temiam a Deus. Ofni e Finéias não temiam a Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta, vá para o capítulo 2, está perto aí. Volta lá para o capítulo 2, versículo 12. Aqui retrata a maldade dos filhos de Eli. Olha o que é que o texto diz. Os filhos de Eli eram ímpios. Quem eles eram, irmãos? Ímpios. Não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. E assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas, antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão a tomarei à força. Meus queridos irmãos, o que é que significa isso, gente? O que é que significa? Veja, os sacerdotes tinham o direito de viver do ministério. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles roubavam. Eles oprimiam o povo. Eles chantageavam a entrega da oferta. Eles profanavam o templo. E no versículo 17 aí do mesmo capítulo 2 diz: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Gente do céu, a Bíblia diz também que esses jovens se prostituíam.
Era uma história triste. Esse era o perfil dos filhos de Eli, o sacerdote. Esse era o perfil de Ofni e Finéias. Eles iam ao templo, mas eles estavam distantes de Deus. Estavam longe do Senhor. Eles tinham uma familiaridade abusiva com as coisas sagradas. Queridos irmãos, sabe, meus irmãos queridos, é assim que por vezes os nossos filhos tão acostumados com a igreja, tratam também as coisas de Deus. E até mesmo nós, não somente os nossos filhos, nós também, por estarmos acostumados a este ambiente, tratamos as coisas sagradas de qualquer jeito, de qualquer maneira. E a Bíblia diz que Ofni e Finéias faziam o que era mal aos olhos de Deus. Olha a situação. Mas a grande pergunta que eu faço é a seguinte: onde estava Eli? Onde estava Eli? Meus amigos queridos, quando a gente vê o comportamento ruim de uma criança, de um adolescente, o que a gente diz? Cadê o pai dessa criança? É assim ou não? Onde é que está a mãe dessa criança? Onde é que estão os pais deste menino ou desta menina? Não é assim? Eu me lembro muito bem numa uma fase do meu filho Ronaldinho. Ronaldinho tem 19 anos hoje, mas na fase dele, seus 5 anos, 6 anos, aqui nesta comunidade, ele está por aí, meu filho, está tirando fotos aqui no culto. Eu lembro que, enquanto eu pregava aqui, o que ele fazia? Ele subia aqui na galeria, tinha uns vasos com flores e pedrinhas nas bordas aqui da galeria. E o que ele fazia? Ele colocava a mão, pegava as pedras e jogava nas pessoas. Aí eu pregando aqui, eu vi os irmãos assim, olhando para cima. Eu falei, o que será que está acontecendo? Será que a glória do Senhor está se manifestando na igreja? E será que os irmãos estão vendo anjos? Será que é anjo? E eu olhava e não estava vendo o que estava acontecendo, não conseguia enxergar, mas aí... Por quê? Porque meu filho ele fazia o seguinte, ele pegava a pedra, ele jogava e já se escondia. É um anjinho, né? Olha que coisa boa. E aí eu fazia um combinado com a minha esposa, né? A gente conversava e dizia o seguinte, olha, quando eu estiver pregando, eu olhar para você assim, fique sabendo do que se trata. Vai atrás do Ronaldinho. Eu lembro algumas vezes que ela já, eu olhava para ela, ela saía daqui, onde ela sempre sentou, né? Sempre aqui nesse lado, e aí subia na galeria, e quando se aproximava dele, o que ele fazia? Era ele o filho do Reco. Filho do Reco, é verdade. Aí, quando eu chegava próximo deles, eles corriam. E logo eu ficava pensando o seguinte, cadê o pai dessa criança? Onde é que estão os pais dessa criança? Mas é claro que depois a gente teve que chamar aqui o Ronaldinho de canto, chamar a atenção dele e mostrar que não é assim que se faz. Não é assim que se faz. E graças a Deus, hoje ele não joga pedra, hoje ele joga beijo. Mas que figura, gente, que figura, mas é uma reação nossa, natural. Quando a gente vê uma criança aprontando, a gente diz o quê? Cadê o pai dessa criança? E a pergunta que a gente faz nessa noite é, onde estava Eli? Onde estava Eli? Queridos, a Bíblia, quando a Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, não é no sentido de deixar de cuidar dos pais, honrar os pais, não. Mas está falando dos filhos se tornarem autônomos ao se casarem. É isso, mas até chegar esse dia, o pai e a mãe são responsáveis pelos seus filhos. Onde estava Eli? Onde estava Eli que não viu a situação desses meninos? Quem é que estava liderando essa casa? Hein? Onde é que estava a autoridade desse pai? Onde estava a autoridade de Eli sobre os seus filhos que viviam na igreja, mas não respeitavam as pessoas? Não respeitavam ninguém. Você conhece gente assim? Que não respeita as pessoas,
Não respeita o líder, não respeita pastor, não respeita pai, não respeita ninguém. E mais, não respeita a Deus. Onde estava Eli? E onde está você, pai? Onde está você, mãe? Onde estamos nós? Porque eu me incluo junto com você. Onde estamos nós, pais? Gente, eu sei muito bem o quanto é difícil criar um filho nos dias de hoje. Não é fácil. Essa dinâmica é violenta. A gente sabe, a gente precisa ter autoridade, é amor, é paciência, é renúncia, é saber negociar. A gente sabe, é uma dinâmica que não é simples. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que filho não é um bibelô bonitinho para você mostrar aos seus parentes e amigos. Não. Filhos são pessoas cuja responsabilidade de educar foi entregue aos pais. Posso ouvir um glória a Deus aí ou não? Ah, obrigado. Vocês estão vivos ainda? Onde é que estava Eli? Onde estava Eli que não viu seus filhos se perderem? Onde estava Eli? Onde estão os pais? Você sabe qual é o motivo, o grande motivo hoje de destruição de muitos lares? Sabe qual é o grande motivo? É a inversão de papéis. Isso é grave, gente. Isso acontece quando? Quando o homem não assume a sua postura de sacerdote. E a mãe, a mulher, quer ser o chefe da casa. Quer ser o homem da casa. É a inversão de papéis. E enquanto o homem e a mulher não compreender o seu lugar no casamento, não haverá harmonia. Isso é bíblico. Ah, não concordo com você, Ronaldo. Não tem problema você não concordar comigo. Não tem problema. Discuta com a Bíblia, porque isso é bíblico. E aqui, meus queridos, nós precisamos entender o seguinte, que há coisas que cabem ao homem e há coisas que cabem à mulher. Aqui não se trata de ser melhor ou mais, o homem mais do que a mulher mais do que o homem, porque parece que hoje tem essa disputa, né? Quem é melhor? O casamento virou uma luta, uma guerra, uma briga. Quem é melhor? Não se trata disso. Há coisas que cabem ao homem e há coisas que cabem à mulher. E nas famílias bem-sucedidas, famílias saudáveis, há o respeito pelo papel e a individualidade de cada um. Isso é um princípio, gente. É Bíblia o que eu estou falando. Não é invencionice. E quando a gente quebra um princípio, a gente se quebra na vida. Muitos casamentos estão falindo por causa da inversão de papéis. O homem não entendeu o seu papel e a mulher também não entendeu o seu papel. E com isso há uma confusão no meio da família. Mas a família saudável, como eu disse, nas famílias bem-sucedidas, há o respeito pelo papel e a individualidade de cada um. Onde estava Eli? Onde estava Eli que servia no templo com os filhos e não via o mal que eles estavam fazendo a tantas pessoas? É por isso que Cabode nasceu e a glória de Deus se foi. É por isso que muitos morreram e havia muita dor, tristeza e sofrimento em Israel. Foi justamente por isso. Porque, queridos, porque as coisas estavam erradas naquele lugar. As coisas estavam erradas na casa do sacerdote, meus irmãos. E às vezes eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, com muito amor, carinho, respeito, consideração que eu tenho por vocês, mas às vezes existe muito sofrimento na sua família. Você pode ter certeza disso, porque tem muita coisa errada. A inversão de papéis. E por isso tem surgido sofrimento e as coisas precisam ser mudadas, ajustadas. E que o Senhor te dê muita sabedoria, muita unção, muita graça nesses dias, para você resolver essas questões familiares. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém a isso ou não? Onde estava Eli? Segundo motivo. Anote aí, por favor. Segundo. São três. O segundo. Ofni e Finéias tinham uma fé imatura. Vou repetir. Ofni e Finéias tinham uma fé imatura. Queridos, estes jovens eram místicos e não conheciam a Deus. Eu fico muito preocupado, confesso a vocês, com gente que gosta muito do místico, tem uma fé esotérica, uma fé mística. Porque normalmente gente que é muito assim, não tem uma fé consistente. A fé é oca, é vazia.
E é o que acontecia com esses meninos aqui. Vou mostrar para vocês. O que é que eles fizeram? Veja bem. Deus disse o seguinte para eles: olha, nunca levem a arca para o fronte de uma batalha. Nunca façam isso, porque esta arca é sinal da minha aliança e deve ficar na tenda do encontro. Então, numa guerra, Deus estava dizendo, numa guerra, nunca levem a arca para o fronte de batalha. Não façam isso. E o que aconteceu? Depois deles perderem a primeira batalha com os filisteus, eles disseram o seguinte: bom, para a gente não perder a segunda batalha, já perdemos a primeira. Mas para a gente não perder a segunda batalha, vamos levar a arca. E o que é que Deus tinha dito? O que é que Deus tinha dito? Diga aí, igreja, por favor. Não leva, não é para levar. E o que eles fizeram? Vamos levar. Vamos levar a arca, vamos levar o nosso amuleto. Vamos levar a nossa espada de São Jorge. Vamos levar o nosso olho de boi. Vamos proteger, vamos fechar o campo. Eles levaram, eles desobedeceram a Deus, e a Bíblia diz que Deus não se agradou daquilo. Deus não gostou daquela atitude. Meus irmãos, que triste isso. E sabe o que aconteceu? O texto mostra que a segunda derrota foi pior do que a primeira, e foi nessa batalha que os filhos de Eli morreram. Mas por que aqueles rapazes levaram a arca onde não devia? Por quê? Porque a fé deles era uma fé imatura. Era uma fé oca, sem consistência. Era uma fé baseada em frases de efeito. Você conhece crente assim? Tem gente que vive uma vida cristã baseada em frase de efeito. E vive repetindo o que os outros falam, do tipo, está amarrado. Está amarrado. O que é que isso significa, gente? O que é que isso muda a nossa vida? Então, tem o problema, queridos, o problema de muitos crentes é ter uma fé imatura. Uma fé bobinha, infantil. Porque a verdadeira fé, meus irmãos, vem da palavra. Amém? A verdadeira fé vem de onde? Da palavra, é o ouvir da palavra de Deus. Isso vai produzir fé. E eles foram contra a palavra de Deus, porque eles eram místicos. Eles foram contra aquilo que Deus havia falado. Esse é o problema de muitos crentes, que possuem uma fé sem conhecimento bíblico. É uma fé apenas mística, uma fé apenas esotérica, uma fé ingênua, uma fé que não se desenvolveu e que não cresceu. E crente, quando não cresce, dá trabalho. Dá muito trabalho. Por quê? Porque ele se transforma numa anomalia espiritual. Que o Senhor nos livre disso. Em nome de Jesus, posso ouvir amém? Aí ou não? Em nome de Jesus. Porque, gente, tudo que nasce tem que crescer e se desenvolver bem. E se o crente nasce de novo, mas ele não se desenvolve bem, ele vai dar muito trabalho, ele não vai cumprir o que deveria como um cristão. E olha, meus queridos irmãos, Ofni e Finéias eram exatamente assim. E eles colocaram a arca num lugar que não deveriam ter colocado. Mas a pergunta continua. Qual que é a pergunta? Cadê você, Eli? Onde estava Eli? Ele deixou a arca ser levada pelos filhos, gente. Ele perdeu a sua autoridade. Isso tem acontecido muito nos dias de hoje, né? Os pais já não têm mais autoridade sobre os filhos falam o que quer. Falam o que quer e fazem o que quer. Estão nem aí. Os pais perderam a autoridade com os filhos. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui muito importante. É claro que nem tudo que os filhos fazem é culpa dos pais. Tá? Porque os filhos também crescem.
Os filhos têm livre-arbítrio, eles fazem as suas escolhas, eles também tomam as suas decisões. Nós sabemos disso, é verdade. Mas os pais precisam fazer a sua parte diante de Deus. Os pais sempre devem falar com os filhos. Os pais sempre devem orientar os filhos, não tem jeito. Os pais precisam falar da palavra com os filhos, e não importa quantos anos eles tenham. Não importa, meus amigos queridos. Mesmo casados, eles devem ouvir sim a palavra e ver o nosso testemunho. Pois é, os pais ganham autoridade pelo testemunho que dão. Meu pai ainda citou uma frase essa semana, numa reunião que tivemos, eu registrei essa frase. Ele disse o seguinte, que nós ensinamos o que fazemos, mas nós reproduzimos o que somos. Ensinamos o que fazemos, mas reproduzimos o que somos. Gente, os filhos pequenos aprendem com os pais. Se você vier à igreja, seu filho vem junto. Se seu filho vê você orando e lendo a Bíblia, ele vai querer orar e ler a Bíblia também. Aquilo que a gente faz, os nossos filhos estão, de olho. Eles estão observando, eles olham, eles aprendem e não esquecem. Eu lembro de uma situação na minha casa, eu me lembro muito bem de ver meus pais orando e buscando a Deus por causa de um acidente que eu sofri aos 12 anos de idade, onde eu quase perdi a minha perna. Muitos aqui sabem dessa história. Os que não sabem, qualquer oportunidade eu vou contar para vocês. Foi um milagre que aconteceu na minha vida. Eu recebi um milagre. Mas eu lembro dos meus pais, durante 9 meses que eu fiquei engessado, eu lembro dos meus pais, todos os dias, orando por mim. Todos os dias colocando a minha vida diante de Deus. Orando. E sabe qual foi a mensagem que ficou para mim? Que quando eu enfrentar lutas na minha vida, quando eu enfrentar dificuldades na minha vida, o meu socorro vem do Senhor. É a Ele que eu tenho que buscar todos os dias. Eu tenho que consultar o Senhor. É isso que eu aprendi, vendo a atitude dos meus pais. Mas, meus queridos irmãos, o problema é quando os pais não estão nem aí para isso. Quando os pais se omitem. Isso é triste. E tem pais que pensam que porque amam, tem que endossar tudo aquilo que o filho faz. Isso não é amor, gente. Você só endossa aquilo que ele faz direito. O que ele não faz direito, você tem que dizer, escuta, filho, eu amo muito você, mas você está errado. Não vou ficar passando pano aqui não, filhão. Você está errado. Eu lembro de situações da minha vida que eu tive que acertar. Quando eu falhei. Eu lembro de uma situação aqui com um líder nosso de adolescentes. Eu era adolescente. E eu tive uma atitude muito ruim. Porque eu não concordei com esse líder e eu fui grosseiro. E aí chego em casa e falo com os meus pais sobre o assunto. Falei com eles, achando que eles iam ficar do meu lado. Fui contar para eles, olha, eu falei com o líder tal, falei isso, aquilo outro, tal. Meus pais ouviram e disseram assim, pois é, filho, então é o seguinte, você vai voltar e você vai acertar com esse líder. Mas como assim? Porque não é assim que você responde. Não é assim que se fala com as pessoas. Não é assim que você fala com pessoas que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida. Você está errado. Peça perdão já. O que eu fiz? Tá bom. É assim, gente. Estou contando uma situação, mas outras situações mais surgiram na minha vida. Onde não teve esse negócio de passar pano, não. Não. Todos os erros que cometi na minha vida, tive que acertar. E voltar atrás. Com as pessoas com quem ofendi. Com quem falei mal, ou tive uma atitude ruim. Enfim, seja o que for. Porque é assim que a gente tem que aprender, irmãos. Posso ouvir um amém da igreja ou não? Vocês estão vivos ainda ou não? Poxa, que bom, não estou sozinho. Agora, sabe o que é interessante? Que eu vejo? Na escola, quando o professor chama os pais para dizer o seguinte, olha, o seu filho está tendo um mau comportamento. Nossa, os pais se revoltam. Se revoltam com os professores, com a diretora, com a escola, e aquela briga toda. Então, deixa eu dizer para você, quando você for chamado na escola, né, ou até mesmo pelos nossos líderes aqui do nosso Ministério Infantil, Comuna Kids,
Quando algum professor chamar você para falar a respeito do seu filho, antes de você ficar revoltado, revoltada, respira, ouça, reflita. Por quê? Porque criança mente. Sabia? Vou repetir, criança mente. Sabia? Criança é um ímpio pequenininho. É um pecador. Você sabia disso? Aquela criança que você gosta tanto, que é uma fofura, bochechudinha, né? Que dá vontade de você pegar, esmagar, apertar. Que é uma graça. Olha, você sabia que essa criança é uma pecadora em miniatura? É um ímpio em miniatura? Quem é que diz isso? Não sou eu, é a Bíblia. É o Salmo 58:3. Sabe o que diz o Salmo 58:3? Diz assim: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Pronto. Não briguem comigo. É a Bíblia que fala isso. Quer anotar aí o pai e a mãe? Anote. Salmo 58, versículo 3. Salmo 58:3. E essa criança, ela vai crescer e ela vai se tornar uma pecadora grande, um ímpio grande. Gente, você já observou como criança... É interessante, né? Criança é egoísta. Você já observou isso? A criança, ela mente, né? Ela esconde, ela é ciumenta. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela crescer, ela não vai se desviar deste caminho. É por isso que a Bíblia diz, fale da palavra o tempo todo com eles, coloque no portal da casa, escreva na testa para que um dia se lembrem. É o que diz a Bíblia, gente. Os pais nunca devem relevar os erros dos seus filhos e nunca pense que o seu filho está certo o tempo todo, porque não é assim. Não é assim. Às vezes, os nossos filhos, né, chegam contando histórias para nós e eles tentam nos manipular, nos enganar. Isso acontece muitas vezes. Nessa hora, a gente precisa ter muita sensibilidade, gente. Nessa hora, a gente precisa ter muita graça, muita sabedoria e equilíbrio, porque às vezes eles estão sendo vítimas mesmo, é verdade. É verdade. Mas outras tantas vezes não é nada disso, é pura manipulação. E por isso que a gente precisa ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. E quando eles crescerem, eles não vão se desviar deste caminho. É um caminho de vitória, é um caminho da palavra de Deus, do temor do Senhor. Onde estava Eli? Qual é a pergunta, irmãos? Mais forte. Terceiro, anote. Terceiro, por favor. Na casa de Eli não havia disciplina. Na casa de Eli não havia disciplina. Veja, Eli tinha consciência dos pecados daqueles meninos, mas ele não fez nada. E a Bíblia diz que Deus se entristeceu com isso, gente. Veja no capítulo 3, está próximo aí. Pode ver o capítulo 3, versículo 13 e 14. Capítulo 3. Deus fala sobre Eli através de Samuel, dizendo assim, irmãos: pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os repreendeu. Por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Versículo 18 agora. Então ele disse, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Olha, gente, olha o que Deus estava dizendo. Deus disse o seguinte: Eli, porque faltou disciplina na tua casa, jamais haverá perdão. Porque não houve disciplina na tua casa, jamais haverá perdão. E por que isso, gente? E por quê? Porque às vezes surge no coração dos pais a filholatria. Tem muitos pais filhólatras. Essa é boa.
O que é filiolatria? Filiolatria é idolatrar o filho. É achar que ele nunca tem culpa de nada, que ele sempre está certo, que ele é um coitadinho, ele é um sofredor, ele é o perseguido. Olha como meu filho é perseguido. Olha como ele sofre nesta vida. Tem pais que vivem dizendo isso. Como meu filho sofre. Como ele é perseguido. Ninguém quer ser amigo do meu filho. Isso é pecado, gente. Isso é idolatrar o filho. E aí, meus queridos irmãos, no capítulo 2, versículo 29, olha que interessante, Deus disse: por que vocês zombam de meu sacrifício e de minha oferta que determinei para a minha habitação? Em outras palavras, veja, Deus estava dizendo o seguinte: por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles fiquem com a melhor parte das ofertas? Por que ele? Por quê? Nós precisamos entender, meus irmãos, que os nossos filhos são bênção de Deus para a nossa vida e nossa casa. Amém? Eles são herança do Senhor. E a gente tem que amar mesmo, a gente tem que cuidar dos nossos filhos. Zelar por eles é verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa muito importante que talvez choque alguns no que eu vou declarar agora. Deixa eu dizer para você, nós precisamos aprender que os nossos filhos não são mais importantes que o Senhor. Eles não são mais importantes que o Senhor. E a gente precisa ter esse entendimento. Quando os pais dão razão a um filho que está errado, e fingem que não estão vendo nada, está tudo certo, pode continuar. Gente, esses pais estão desonrando o Senhor. É uma afronta a Deus, porque a prioridade da nossa vida é quem, irmãos? É o Senhor. A prioridade da nossa vida é o nosso Deus. Se você tiver que disciplinar o seu filho, ou dizer não a ele, faça isso ainda que ele esteja em lágrimas. Mas faça o que Deus quer que você faça. Você está preparado para isso? Seja obediente àquilo que Deus orienta. Aquilo que Deus quer que você faça. Não se embriague, meu irmão, minha irmã, com as delícias da maternidade ou da paternidade. Não. Se seus filhos estiverem desobedecendo ao Senhor, repreenda-os com amor. Repreenda-os com amor. Não se esqueça dessa palavra, que é muito importante. Com amor. Eu me lembro de muitos episódios de disciplina na minha casa. Eu sou do tempo que não tinha a lei da palmadinha, não, como tem hoje, né? O bicho pegava. A varinha rolava. Quem é dessa época? Deixa eu ver. Olha lá. É? Pois é. Na minha época não tinha a lei da palmadinha, como tem hoje. Então a coisa pegava. Eu e os meus irmãos, nós fomos disciplinados. E isso doía. Não estou falando de espancados, tá, gente? Não é isso. Mas quando a gente errava, cometia algumas coisas graves, tinha lá uma varadinha. E doía. E a gente chorava. Mas eu quero dizer para vocês que meus pais foram excelentes. E eu louvo a Deus pela vida deles. Eu agradeço a Deus todos os dias pelos pais que eu tive. Não são pais perfeitos, tá, gente? Ok? Não. Mas os meus pais servem a Deus, amam a Deus. E querem obedecer a Deus. Mas eu lembro que muitas vezes quando a gente aprontava, sabe o que eles diziam? Em casa a gente conversa. Você lembra dessa frase? Quantos se lembram dessa frase aqui? Deixa eu ver. Olha lá. Em casa a gente conversa. E era assim que acontecia. Quando eu chegava em casa, o bicho pegava. Às vezes, eles esqueciam, entre aspas. Chegava tarde em casa, já estava, meia-noite. E a gente lá, todo feliz. Eu acho que o pai esqueceu. Né? Que a gente, aí, era aquela coisa. Quando a gente aprontava, entrava no carro, eles diziam, em casa a gente conversa. Nossa, a gente ficava um doce no carro. Até dormia. E aí chegava em casa, e a gente pensava que eles tinham esquecido, e quando chegava no outro dia,
Às vezes, mas normalmente era no mesmo dia. Mas quando estava muito tarde e tal, era no outro dia, e aí o bicho pegava. Acontecia. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa muito importante. Os meus pais, eles me ensinaram aos meus irmãos, a nossa família, valores éticos, valores morais, de educação, o certo e o errado, a honra, o respeito às pessoas, o respeito às autoridades, o respeito às mulheres, educação, satisfação. Isso aprendi, vem de berço, gente. Eu aprendi muito com os meus pais. Eu acho interessante, né? Que nem um amigo tão querido me contou, uma vez que ele recebeu uma visita na sua casa, né, de um casal que veio junto com o filho, e aí, quando este menino chega na casa desse meu amigo, ele faz aquela arruaça, aquela bagunça, e pula daqui para lá, na casa desse meu amigo. E aí a pergunta, cadê o pai dessa criança? Mas qual foi a resposta? Não, é que a gente não pode reprimir a criança. Deixa a criança fazer. Deixa fazer. Ela precisa pelo menos experimentar uma vez. Ela tem que ter essa experiência. A gente não pode reprimir criança. Quer dizer, na casa dos outros. Na casa dos outros, você leva o teu filho. Na casa dos outros, ele faz uma arruaça na casa dos outros. E você não vai fazer nada, porque tem que deixar fazer. E se fosse na sua casa? Você recebendo visita, chega a criança lá e, e destrói, derruba e fura parede e quebra prato. Gente, são princípios. Os pais precisam ensinar os seus filhos valores éticos, valores morais, educação, satisfação. Como isso é importante, gente. Como isso é importante, o que é certo, o que é errado, a honra, o respeito às pessoas, às autoridades. Queridos irmãos, quem que era mais bravo na sua casa, seu pai ou sua mãe? Deixa eu ver, as mães, quem acha que era a mãe mais brava? Deixa eu ver. Tá, e o pai, quem que acha? Deixa eu ver. Mas sempre as mães ganham. Hoje eu fiz o teste pela manhã também e deu um número maior de mães. Lá em casa, minha mãe também era mais rígida, mais brava. Minha mãe sempre foi aquela coisa assim, sim, não, tudo muito certinho. E quando a coisa não acontecia, meu pai tentava negociar. Não, bem, vamos conversar mais um pouquinho, vamos dar mais uma oportunidade. Mas eles foram excelentes pais e nos amaram tanto. E eu lembro também, queridos, que algumas vezes eu deixei de ganhar presentes por causa da desobediência. Porque em casa tinha um lema, primeiro obedece, depois ganha o presente. Primeiro a obediência. Você sabe que a relação de Jesus com Deus, queridos irmãos, é um modelo para a nossa vida. Bom, Jesus é um modelo para todas as áreas da nossa vida, é ou não é? E a relação de Jesus com Deus é um modelo para nós. O próprio Jesus chamava a Deus de Pai e o obedecia. Assim era a relação de Jesus com Deus. A questão é que muitas vezes a imagem do nosso pai terreno acaba sendo projetada em Deus. E geralmente pessoas que têm problemas sérios com o seu pai terão dificuldades na sua relação com Deus. As mães são fundamentais, sem dúvida, para os seus filhos. Mas quanta importância tem um pai, gente? Quanta importância a figura do pai projeta na mente de uma criança a realidade de Deus. Muitos adultos hoje são mal resolvidos porque ainda têm problemas com o pai. Pois é. E o que acontece? Eles levam isso para o casamento. A frustração de um pai, às vezes alcoólatra, drogado, agressivo, autoritário. Mas eu tenho uma boa notícia. Graças a Deus que em Cristo Jesus nós temos a cura para todo este mal e nós podemos desfrutar de uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora sim você pode dizer um amém bem forte. Glória a Deus por isso. Agora, quantas pessoas não conseguem avançar na vida, gente?
Quantas pessoas não conseguem avançar na profissão, avançar no casamento, nas suas relações, nas amizades, por pendências não acertadas? É necessário perdoar. Quantos e quantos jovens sofrendo nos seus casamentos, porque ainda carregam questões não resolvidas com os seus pais. Gente, quantos presentes Deus tem para nós, quantas bênçãos, quantos presentes, mas por causa da nossa desobediência, a gente não recebe. Porque Deus quer obediência. Obediência incondicional, tem que obedecer. Tem jeito, gente. Deus quer o quê de nós? Obediência, e mais, não pode ser atrasada não. Porque obediência atrasada é o mesmo que desobedecer. Então se Deus fala com você hoje, você tem que fazer hoje e não amanhã. Se você faz amanhã, você está desobedecendo. E na casa de Eli, meus queridos irmãos, não houve obediência. Não tinha obediência. Eu quero concluir essa mensagem com vocês, dizendo o seguinte: a tragédia foi grande na casa de Eli. A tragédia foi grande no lar, na casa de Eli, por causa da sua desobediência, da sua negligência. A Bíblia diz que Deus se entristeceu. 34.000 soldados de Israel morreram. Seus filhos morreram. Sua nora morreu. O próprio Eli morreu. E o seu neto recebeu o nome de Cabode. A glória de Deus se foi de Israel. Gente, quando eu olho para essa história, eu vou dizer para vocês que a minha oração é: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia de nós. Eu disse para vocês que essa era uma história que não tinha um final feliz. Normalmente a gente gosta de assistir um filme, né, que tem um final melhor, mais alegre, feliz, bonito. A gente gosta de ouvir histórias assim. E é tão triste quando a gente vê uma história que não termina bem. E hoje a gente está se deparando com uma história que não terminou bem. Mas eu queria deixar esse texto com vocês, essa palavra com vocês, para a gente sair daqui refletindo. Gente, como a gente precisa refletir na vida, precisa pensar. Como está a minha vida? Como está a minha casa? Como está a minha família? O que adianta a gente chegar aqui, vem para o culto, canta, a gente louva ao Senhor, e fala em línguas, e profetiza, e declara a palavra de vitória, faz tantas coisas, mas quando a gente sai daqui, a gente se depara com a realidade lá fora, com o chão da vida. E a nossa casa está destroçada. Não adianta nada. Então, o intuito dessa mensagem, meus queridos irmãos, é que você saia daqui nessa noite refletindo mesmo. E clamando a Deus por misericórdia. Dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Hoje você pode orar, nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. Hoje você pode orar, hoje você pode clamar a Deus e dizer: Pai, que antes de eu morrer eu veja os meus filhos amando, servindo, obedecendo e temendo ao Senhor. Pai, que os meus filhos não sejam impedidos de receber os presentes, de receber as bênçãos que o Senhor tem para cada um deles. Ah, Pai, eu estou consciente da minha responsabilidade. E eu jamais quero ser conivente com os erros dos meus filhos. Mas eu quero confrontá-los com amor. E mostrar que esse não é o caminho. Ajuda-me, Pai, ajuda-me. Peça ajuda do Senhor para que você seja um pai melhor. Para que você seja uma mãe melhor. E o Senhor vai realizar um milagre poderoso na sua vida. Louvado seja o nome dEle. E você, filho, é para você essa mensagem também? É para você? Peça a Deus e diga: Senhor, eu quero aprender a obedecer os meus pais. Coloque temor no meu coração. Que eu ouça melhor aquilo que meus pais estão falando. Que eu acredite mesmo que o que eles estão falando é o melhor para a minha vida. Ah, Pai, me ajude. Me ajude. Porque, meus queridos irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode dizer comigo isso? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe,
para que prolongues os teus dias na terra. Esse é um primeiro mandamento com promessa. Você quer viver mais? Honra teu pai e tua mãe. Ah, mas eles não são cristãos. Honra teu pai e tua mãe. A Bíblia não diz assim, honra teu pai e tua mãe se ele for um cristão. Não. A Bíblia diz o quê? Honra teu pai e tua mãe. E você será um filho muito abençoado. Muito abençoado. Eu creio nisso. Por isso nós precisamos nessa noite permanecer diante de Deus em oração pelas nossas famílias, queridos irmãos. E em Cristo nós temos condição de sermos pais e filhos exemplares num mundo em que as famílias carecem de referência. E eu creio que, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos nos tornar pais semelhantes a Deus e filhos semelhantes a Jesus. Eu creio nisso, porque não adianta nada nós ganharmos o mundo inteiro, irmãos. Ganharmos dinheiro, fama, sucesso, conquistas materiais, deixarmos uma boa herança material para os nossos filhos, mas perdermos a nossa família. Não adianta nada, meus queridos irmãos, que naquele dia, diante do Senhor, todos nós aqui possamos ouvir dele, do Senhor dizendo, servo bom e fiel, você foi fiel na condução do seu lar e na formação dos seus filhos, entre no gozo do teu Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero encerrar aqui essa ministração, dando promessas da palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Em nome de Jesus. Amém? Quais são as promessas? Anote aí, são 3 versículos para você anotar. Anote, por favor. Olha só, Provérbios 23, 18, está na tela, se você quiser ler comigo, faça isso. Faça isso. Leia, são promessas de Deus. Você pode ler comigo? Vamos lá? Certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Diga aleluia. Cada vez que a gente lê uma promessa aqui, você pode dar um glória a Deus bem forte, tá bom? Então vamos ler de novo? Mais uma vez. Certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Outro texto, Isaías 65, versículo 23 e 24, diz, vamos lá juntos? Não trabalharão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei, diz o Senhor. Aleluia! E agora 2 Samuel capítulo 23, versículo 5, vamos ler juntos. Ainda que a minha casa não esteja tal para com Deus, contudo, Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente fará prosperar em tudo e concede-me tudo quanto desejo. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém.